Oi, galera! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa TV Educa e Pojuca. Sou a professora Márcia do 5º ano e a nossa aula hoje de matemática é sobre a revisão da divisão. Lembra que a gente já teve uma aula falando sobre divisão? Como que a gente realiza atividade de revisão, continha de divisão? Lembra? Hoje a gente vai ver um pouco mais, na nossa aula sobre a revisão da divisão. Eu quero ver se vocês aprenderam, tá certo? Divisão de números naturais. Como assim, tia? Quando queremos formar grupos iguais, saber quantos cabem em determinado número ou repartir alguma coisa igualmente, a gente usa a operação de divisão. Toda vez que eu quero repartir, toda vez que eu quero saber quantos grupos iguais eu posso fazer, eu tenho que usar a divisão. Uma divisão, ela tem como termo o dividendo, o divisor e também o quociente. E o que sobra, a gente chama de resto. Lembra que nem toda continha de divisão, ela vai ter resto, né? Ela pode ser uma continha exata que não sobre nada. É o caso dessa aqui que a gente está vendo aqui, ó. 24 dividido por 6. Se eu pegar R$24 e dividir para 6 pessoas, cada pessoa vai receber 4. E 4 vezes 6 vai dar 24. 24 menos 24, 0. É o que a gente chama de resto. Quando a gente vê aqui o 24, a gente chama ele do dividendo. Por quê? Porque é o número maior, a quantidade que eu vou dividir entre as pessoas ou em grupos. O 24 a gente chama ele de dividendo. O 6, ele é o divisor, porque ele está aqui, ó, dentro desse L. Lembrando que o sinalzinho da divisão, ele também pode ser os dois pontinhos, né, um em cima e embaixo, que a gente também pode utilizar como divisão. O 6, ele é o divisor e o 4 é o quociente. Sempre numa continha de divisão, o resultado, no caso, né, o resultado, a resposta, o resultado é o quociente, tá, minha gente? Muitos alunos confundem o resultado com o zero. O zero, ele é apenas o resto, é o que sobra, que às vezes nem sobra nada. Mas o resultado da continha que a gente fez agora, 24 dividido por 6, ele é o 4, que é o quociente. Então, sempre que vocês pensar no resultado de uma divisão, o resultado vai ser o quociente, certo? A gente vai ver esse vídeo para a gente entender um pouco mais algumas estratégias da divisão, tá certo? Vamos assistir aqui? Eu preciso que vocês me ajudem a formar os times para os torneios que vão se realizar durante este ano. Quantos grupos nós temos que formar? Em total, são 24 alunos. Eu acho que poderíamos formar 4 grupos, entre meninos e meninas. Cada um deve ter a mesma quantidade de pessoas. Pois cada grupo vai ter 5 ou 6 meninos. Explique para nós como você calculou cada grupo. Fiz 4 círculos. Cada círculo é um grupo. Depois desenhei 24 rostos. Cada rosto é um aluno. E depois o que você fez? Fui colocando de um em um rosto dentro de cada círculo, até que ficaram todos os rostos dentro dos grupos, pondo em cada grupo a mesma quantidade de rostos, como disse a professora. Depois, é só contar a quantidade de rostos que você tem dentro de cada grupo e pronto. Cada grupo está formado por 6 alunos. Muito bem. Devo parabenizar vocês. Acabam de resolver o problema da divisão. Dividiram 24 meninos em 4 grupos. A cada grupo correspondem 6 meninos. Podemos fazer outro? Devemos dividir 12 doces entre 3 amigos. Quantos doces eu vou dar a cada um? 12 doces. Primeiro faço 12 traços e depois vou riscando cada 3. Pois vamos dar 4 doces para cada. Perfeito. Vocês já sabem resolver problemas com divisão. Parabéns. Quantas figurinhas você tem? 25. Bom, você tem que dividir essas 25 figurinhas entre 5 amigas. Como você pode calcular quantas vai... Agora, vocês viram? A gente tem outro probleminha para resolver. A professora queria dividir 24 crianças em 4 grupos. Como foi que ficou?
quantas crianças ficaram em cada grupo. A gente viu duas formas de fazer a divisão. A gente pode fazer os grupos como a criança fez e colocar dentro daquele grupo. O que sobrar e não for igual, a gente chama de resto. Se não sobrar nada, aquela continha foi exata. A gente também pode fazer os tracinhos. Esses tracinhos que a gente pode fazer, a gente pode agrupar de 3 em 3, como a gente viu também naquela última forma. A gente pode usar algumas formas que facilitem a nossa divisão. A gente vê aqui, ó, partes e elementos da divisão. Suponhamos que você tenha 6 bolinhas e seu desejo é dar um pouco para cada um dos seus 2 amigos. Vamos ver. A gente tem que interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. O que é que a gente vê aqui? A gente tem um desenho com 6 bolinhas, que é a quantidade de bolinhas que você tem e que você quer passar para aquelas crianças. Se a gente agrupar as bolinhas de 2 em 2, cada uma delas receberá a mesma quantidade. O que é que ela fez? Ela colocou cada pessoa 2 bolinhas. E essas 2 bolinhas, ela vai representar a quantidade que cada uma vai ficar. Então, se tem 6 e vai dividir para 3 pessoas, que é a pessoa e mais 2 amigos, cada uma vai ficar com 2. Agora vamos ver que se a gente acabarmos de fazer, o que a gente acabou de fazer, aquela continha, foi dividir 6 balas para 3 pessoas. A gente encontramos 2 como resposta. Ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave. Veja, a gente tem 6 dividido para 3. Olha o Lzinho para dividir a conta de divisão por 3. A gente tem uma resposta de 2. No mesmo modo, 2 vezes 3 vai dar 6. E para chegar em 6 falta 0. Eu tenho 6, tiro 6, fica 0. Não sobrou nada. Então, 6 balas dividido para 3 crianças, cada uma vai receber 6. Cada parte da divisão, ela possui um nome. O número 6 é chamado de dividendo. O número 3, ele é chamado de divisor. O número 2, ele é chamado de quociente. E o 0 é chamado de resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira: o dividendo, o divisor e o quociente. E o que sobra a gente chama de resto. Lembrando que toda continha que eu preciso fazer, que precisa de uma resposta, a gente chama ela de quociente. O quociente, tá? A gente vai ver esse videozinho aqui interessante para a gente discutir ele depois. Vamos assistir. Smile and Learn. Bom dia, amigo babuíno. Vejo que você está muito concentrado, pensando. Posso te ajudar? Olá, eu e meus amigos estamos com fome. E olha quantas bananas eu tenho. O problema é que eu gostaria de dar a mesma quantidade de bananas para cada um. E eu não sei como fazer isso. Não quero que meus amigos fiquem bravos comigo. O que você quer fazer então é dividir esta quantidade de bananas em partes iguais, certo? Sim, exatamente. Bem, isso se chama divisão. Dividir é distribuir uma quantidade em partes iguais. Vamos ver como podemos distribuir as 9 bananas por 3. Vamos começar a distribuir as bananas, uma por uma. Uma para o macaco marrom, uma para o macaco cinza e uma para você. Outra rodada. Uma para o macaco marrom, uma para o macaco cinza e uma para você. Falta pouco. Uma para o macaco marrom, uma para o macaco cinza e uma para você. Pronto! Todas as bananas já estão distribuídas. Quantas bananas cada macaco tem agora? Cada um de nós tem 3 bananas. Foi uma divisão perfeita. A operação que fizemos foi:
9 bananas divididas por 3 macacos, que é igual a 3 bananas para cada macaco. Muito obrigada por me ajudar. Meus amigos estão super felizes. Hora do lanche! E aí, minha gente? O que vocês entenderam sobre esse vídeo? A gente viu aqui uma maneira de distribuir as bananas. Essa divisão em repartir igual. Quando a gente vai estudar a divisão, a gente tem que entender o processo da divisão. O que é divisão? Como eu vou fazer? Muitos alunos, principalmente da minha sala, eles têm dificuldade de entender o processo da divisão. Como eu vou fazer aquilo? Por quê? Então, assim, se eu quero dividir, eu tenho que aprender primeiro a dividir os números menores, a entender o processo da divisão, para depois eu ir aumentando os números, porque eu já sei, eu já entendi o processo da divisão, então eu vou conseguir fazer números maiores. Mas para que a gente consiga aprender um pouco mais sobre a divisão, eu preciso entender o processo da divisão. Então eu posso agrupar em grupos iguais. Como que eu posso agrupar? Eu faço bolinhas igual a gente viu naquele vídeo e vou distribuindo a quantidade que eu tenho dentro deles. Ou então eu coloco todos os tracinhos, a quantidade de tracinhos que eu quero. Por exemplo, eu quero dividir 20 para 5. Então eu coloco 20 tracinhos e vou fazendo grupos de 5. Cada 5 eu circulo, cada 5 eu circulo, para ver quantos 5 cabe dentro daqueles 20. Se for 22, vai sobrar. Se for 23, vai sobrar, porque não vai dar outro grupo. Então a gente tem que entender esse processo da divisão. Como se dá esse processo? Por quê? Como eu faço? Tá? Quando a gente distribui assim igualmente, a gente vai entendendo que cada um vai receber aquele. Por isso que o resultado de cada um é o quociente, é o 3. Né? Cada macaquinho ganhou 3 bananinhas. Então ele entendeu aquele processo da divisão. E agora? Agora é com você. Nessa atividade daqui de casa, a tia colocou uma bem facilzinha. Resolva essas questões seguintes, que está aqui na letra A e na letra B. Por exemplo, se eu tenho R$1.500 e vou dividir para 7, cada um fica com quanto? Se eu dividir para 5, cada uma fica com? Se eu dividir para 3, cada uma fica com 500. Se eu dividir para 5, cada uma fica com quanto? E para 7? E se eu dividir 1.500 para 8? Tentem fazer essas atividades daqui que tia deixou, essas duas. Se você não conseguir, peça ajuda em casa para alguém que entenda sobre divisão ou para a professora na escola. E na próxima aula a tia vai dar várias dicas sobre divisão, tá certo? Principalmente sobre esses números aqui que tem mais de 3 algarismos, ok? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.